Olá, que bom que estamos juntos mais uma vez, ainda cumprindo esse isolamento social, hoje, dia 15, faz um mês, que nós entramos nessa jornada, fazendo a nossa parte, orando para que Deus abençoe o nosso país, abençoe o mundo e logo, logo voltemos à normalidade. Seja bem-vindo para que juntos, mais uma vez, possamos meditar na palavra do Senhor, a palavra que não muda, não importa a circunstância. Seja bem-vindo. O tema da mensagem de hoje é uma higienização eficaz. Eu quero convidar você a refletir comigo na palavra de Deus. E aí nós vamos voltar um pouco no tempo até chegarmos ao ministério do profeta Jeremias, aquele que foi escolhido antes mesmo do seu nascimento pelo Senhor, para falar em nome do Senhor para o povo, e ele que viveu no meio do povo, ele que pôde sentir as dores do povo, chorar com o povo. Jeremias profetizou mais ou menos aí entre 646 a 586 a.C. Ele não foi um profeta popular. O povo odiava Jeremias. Os membros da corte queriam se livrar de Jeremias porque suas profecias eram derrotistas. Mas Deus sustentou esse profeta que pôde ser usado por cerca de 40 anos, e ele foi uma bênção nas mãos do Senhor. A história vai mostrar que, apesar de tantas bênçãos no passado, o povo de Deus se desviou, e as gerações que foram surgindo, elas foram então em busca de falsos deuses, os chamados Baalins, deuses cananeus, deuses de povos estranhos. E com isso, eles foram afrontando o caráter do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e eles então deixaram de seguir as leis do Senhor. Antes Israel desfrutava de bênçãos, antes Israel desfrutou da provisão do Senhor, do cuidado do Senhor, mas agora no tempo de Jeremias, eles haviam esquecido de tudo que Deus havia feito e então as pessoas estavam virando as costas para Deus. Os líderes civis, até mesmo os profetas do Senhor, não estavam dando ouvidos àquilo que a palavra do Senhor havia revelado. O juízo de Deus estava sobre eles. Veja o que o Senhor disse para eles no
capítulo 2, verso 19. Vê que má e amarga coisa é teres abandonado o teu Deus e não teres temor de mim. Deus não estava satisfeito com esse povo, tudo porque eles se voltaram contra o Senhor. E eu quero ler agora então, no capítulo 2, a partir do versículo 22. Será esse texto da nossa reflexão. Ainda que te laves com soda e uses muito sabão, a mancha da tua maldade permanece diante de mim, diz o Senhor Deus. Como poder dizer, não me contaminei, nem corri atrás dos Baalins? Vês as tuas pegadas no vale, reconhece os teus atos, és uma dromedária nova e ligeira que anda desviando os seus caminhos. Uma jumenta selvagem acostumada ao deserto e que fareja ao vento no auge do cio. Quem lhe pode impedir o desejo? Os que a procuram nem precisam se cansar, pois a acharão no mês do seu cio. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, porque tenho amado deuses estrangeiros e continuarei indo atrás deles. Assim como um ladrão fica envergonhado quando é flagrado, assim se envergonhará a casa de Israel. Eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas. O comportamento deixa marcas. E o comportamento do povo de Israel deixou marcas. Marcas essas percebidas pelo Senhor e condenadas pelo Senhor. A situação era tão grave que nada poderia limpar este povo. Eles poderiam usar soda, eles poderiam usar sabão. As suas almas estavam encardidas e não havia esperanças para eles fora de Deus, mas eles insistiam em buscar falsos deuses. E essa iniquidade, essa sujeira que estava impregnada em Judá, estava ofendendo o caráter do Senhor, a ponto dele dizer através do profeta, ainda que te laves com soda e use muito sabão, a mancha da tua maldade permanece diante de mim. Que tristeza, que fato triste que estamos observando nesse momento, nesse texto. Apesar da infidelidade, o povo se alegrava e se alegava inocente. Mas Deus estava vendo tudo. E eles estavam dizendo, e Deus disse para eles, como pode dizer, não me contaminei, nem corri atrás dos Baalins? Eles se julgavam inocente, mas havia acusação contra eles. Deus estava usando o profeta. O povo estava correndo atrás dos falsos deuses e Deus usou o exemplo de uma dromedária ou de uma jumenta solta no deserto, no cio, em que os machos não teriam a menor dificuldade de encontrá-la. Então, ao comparar com esses dois animais, o que o Senhor estava dizendo é que assim estava o seu povo, indo atrás dos falsos deuses. Que tristeza. Quero focar com você no verso 22. E na versão viva, esse mesmo versículo diz assim: você pode ajuntar todo o sabão e todo o branqueador que quiser. Isso não será suficiente para limpar a terrível mancha do seu pecado. A soda e o sabão eram usados para branquear as vestes nesse tempo. É óbvio que tanto a soda quanto o sabão seriam insuficientes para branquear suas vidas, suas almas diante do Senhor. E aí nós paramos, e refletimos um pouco nesse versículo, nesses dias em que estamos todos nós sendo orientados a pegarmos sabão, água e fazermos constantemente a higienização das nossas mãos para evitar assim que esse novo coronavírus não só nos alcance, mas também alcance as pessoas à nossa volta. E com isso, todo esse esforço é para que evitemos essa doença que tem levado muitos ao óbito, a Covid-19. É uma comparação que nós podemos fazer, porque esse esforço nosso é para evitar um vírus, o novo coronavírus. Mas estamos diante de uma situação em que Deus está usando o profeta para falar de algo muito mais grave,
do pior de todos os vírus, do pecado. E em relação ao pecado que estamos observando, que soda, que sabão não serve, não serão suficientes. A palavra de Deus revela que há algo a mais, há algo que nós precisamos fazer, que na verdade não repousa nas nossas forças, mas no próprio plano do Senhor. Os nossos irmãos Paulo e João, eles nos deixaram algumas dicas importantes para que possamos então entender o que precisamos fazer. E eu quero convidar você a ir comigo para 1 João, capítulo 1, dos versos 8 a 10. E eu vou estar lendo. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentirosos e a sua palavra não está em nós. E ainda vou ler o verso 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Então nós estamos vendo que é um caminho para essa purificação da alma, para nos livrarmos do pecado. Jesus Cristo, antes da sua morte, na sua oração intercessória, Ele definiu muito bem vida eterna. Quando na sua oração, registrada no capítulo 17 de João, e agora leio o verso 3, Ele disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. É a vida eterna que está em Jesus. E Deus, lá na época de Jeremias, Ele estava condenando o povo de ter se afastado de Deus. Isso é pecado. Pecado foi definido de uma forma muito simples, como errar o alvo. Mas pecado também é uma transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Pode ser por uma palavra, pode ser por um ato ou um desejo contra a lei de Deus. Então, todas as vezes que nós nos voltamos contra Deus, que nós nos rebelamos contra Deus, quando nós erramos o alvo estabelecido por Deus para a nossa vida, nós pecamos. E o pecado afronta o caráter de Deus. A essência do pecado é qualquer anseio dentro de nós que diz: Deus, eu não preciso de você. Eu sei onde a bondade é encontrada, eu vou seguir, eu vou achar, eu não dependo da provisão do Senhor. Então é o homem proclamando a sua independência do Criador, proclamando a sua independência daquele que pode lhe abençoar, daquele que tem o melhor para ele, dizendo: deixa que eu resolvo. É bom dizer que todo pecado é cometido contra Deus, e ao buscar os Baalins, os falsos deuses, eles estavam afrontando o caráter de Deus. Não só o caráter de Deus, não só a pessoa de Deus, mas também a lei de Deus. Pois Deus já tinha dito que eles deveriam amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas é importante frisarmos que esse mal que todo homem comete contra Deus, quando peca, quando se volta contra Deus, ele não só prejudica o próprio pecador, mas como ele vai prejudicando aquelas pessoas que estão à sua volta, todos os seres humanos, e é o que nós temos observado todos os dias. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, gostaria que você acompanhasse, verso 28, ele diz o seguinte: assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos,
indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declaram digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Veja que Paulo relatou inúmeros feitos, consequências, simplesmente daquilo que está registrado no verso 28, da rejeição ao conhecimento de Deus. E quando o homem rejeita Deus, ele passa a fazer coisas, ele passa a agir segundo o seu próprio pensamento, e isso vai prejudicando não só ele mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. Temos visto isso. Mesmo em tempos de pandemia, onde nós deveríamos nos unir e todos deveriam estar focados ao bem maior que a vida, observamos pessoas querendo tirar vantagens. Observamos pessoas que vão demonstrando a essência do seu ser, que é o pecado, que faz com que as pessoas se voltem contra as leis de Deus. E ainda há aqueles que, como diz Paulo, não somente fazem, mas aprovam os que fazem, os que praticam tais coisas. Tudo isso é por conta do pecado, porque cada homem nesse planeta ou está condenado em Adão, ou ele está justificado em Cristo. Não há meio termo. Ou ele está condenado em Adão, ou ele está justificado em Cristo. Como estamos vendo, o pecado é o pior de todos os vírus. Ele é letal e mata por toda a eternidade. E aí nós observamos algumas reações comuns quando a pessoa está dominada pelo pecado. O verso 23, nas palavras do Senhor através do profeta, nós encontramos essas reações. A primeira delas é que o pecado provoca a negação. Como pode dizer, não me contaminei nem corri atrás do Baalim? É bem comum isso. A pessoa se envolve no pecado, a pessoa vive no pecado, mas nega, tenta se esconder, tenta ocultar os seus feitos. Mas, nesse mesmo versículo, observamos que o pecado deixa rastros. Veja o que diz o texto, o Senhor falando, vê as tuas pegadas no vale. Todo pecado deixa rastros. E esses rastros é que vai contaminando, vai decepcionando, vai matando sonhos, vai levando as pessoas à destruição. Mas é bom dizer ainda que o Senhor falou, reconhece os teus atos, e aí ele vai usar o exemplo dos animais até chegar no verso 26, quando Deus vai dizer para eles, assim como o ladrão fica envergonhado quando é flagrado, assim se envergonhará a casa de Israel. E com isso nós queremos também afirmar, baseado no que estamos lendo, que o pecado afronta Deus, o Deus que tudo vê. Que vírus terrível! Como o pecado é letal, como nós devemos levar muito a sério, porque Deus leva isso muito a sério. E aí nós precisamos entender que o maior de todos os pecados consiste em negar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador pessoal, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância, aquele que morreu na cruz do Calvário por todos nós. Morreu para nos libertar, morreu para nos livrar do jugo do pecado. Mas o homem tenta sair, o homem tenta ir do seu jeito. E algumas das reações do ser humano são muito conhecidas. Por exemplo, o homem tenta através da religião. Outros tentam através das boas obras. Outros simplesmente tentam através dos sacrifícios, dizendo, eu vou conseguir me limpar, eu vou conseguir me livrar do pecado. Mas o homem caído, ele é incapaz de amar e de obedecer ao Senhor. Outros tentam simplesmente negando a realidade de um Criador, de um Deus, da existência de Deus. Mas como diz Salomão em Eclesiastes capítulo 3, Deus colocou dentro de cada um de nós a ideia da eternidade. Ou seja, não tem como o homem se livrar desta realidade do Deus que vê tudo, do Deus que exige obediência, santidade, do Deus que quer um relacionamento pessoal conosco.
mediante então a letalidade do pecado, aos riscos que o ser humano corre quando estão envolvidos, dominados pelo pecado, qual seria então a pergunta ideal? E eu tenho na Bíblia 2 exemplos que podem nos ajudar a responder essa pergunta. Atos capítulo 2, versículo 37, após o sermão de Pedro, quando Pedro explicou todo o propósito de Deus, o plano de Deus, o amor de Deus, diz o texto que as pessoas ouviram, ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Essa é a pergunta. E Pedro respondeu: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Nessa mesma direção, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós temos o exemplo daquele homem carcereiro que já foi objeto de uma das nossas reflexões desses dias. E aquele homem também desesperado, pronto para terminar com a sua vida, ouviu o grito do servo do Senhor: não lhe faças nenhum mal. E então ele fez a seguinte pergunta: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E ele ouviu do servo do Senhor: crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa sereis salvos. Essa é a pergunta. O que eu tenho que fazer? E a resposta está na palavra de Deus: crê no Senhor Jesus, arrependei-vos, crê no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, no verso 11, ele diz o seguinte: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer os seus desejos. Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos, mas apresentai-vos a Deus como vivificados entre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Ainda na palavra de Deus, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, Paulo vai dizer: e não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mude o foco, é o que Paulo está dizendo. Olhe para Deus, olhe para o propósito de Deus, se submeta a Deus, que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quero concluir mostrando a você que para colocar a sua fé em Jesus e receber esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, você precisa reconhecer. Reconhecer que é pecador. Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa reconhecer que precisa de um relacionamento com o Senhor. Mas você precisa também confessar, concordar com Deus que você é pecador, que os seus pecados têm atrapalhado essa relação sua com Deus. Você precisa também arrepender-se. Não basta reconhecer, não basta confessar, é preciso o arrependimento, que vai gerar exatamente a mudança de comportamento. É quando você volta-se para Deus, você dá as costas para o pecado, e você agora volta-se para o plano de Deus, para o propósito de Deus, para aquilo que Deus quer fazer através de você. E aí você clama ao Senhor, você pede a Cristo, para que pela sua graça purifique a sua vida, lavando de todo o pecado. E aí você passa então a viver uma nova experiência, e essa nova experiência nós chamamos também de entrega. Você entrega a direção da sua vida a Jesus, deixa Jesus guiar a sua vida, deixa Ele ser o Senhor. Passa então a reconhecer e a submeter aquilo que Deus fez para você. Foi enviar o Filho dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu quero então dizer para você o seguinte: imagine um lugar ideal. Imagine um lugar onde não haverá enfermidades. Imagine um lugar onde nós não vamos precisar ficar ansiosos. Imagine um lugar ideal de viver. E você certamente vai dizer: eu quero estar nesse lugar. Ou então vai fazer a pergunta: quem estará nesse lugar? Apocalipse capítulo 7, versículo 14 responde: aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Só Jesus Cristo pode realizar a verdadeira higienização da alma. Só Ele pode branquear as nossas vestes, as vestes
que vai fazer com que nós estejamos na presença dele por toda a eternidade. Quero citar, para concluir, Paul Washer, que diz: há dois destinos extremos dispostos diante de todo homem. Um é infinita felicidade e o outro é o infinito terror. O fator determinante entre os dois é a nossa resposta a Jesus de Nazaré. Portanto, volta ao texto de Jeremias, no verso 22. Ainda que te laves com soda e uses muito sabão, a mancha da tua maldade permanece diante de mim, diz o Senhor. Deus usou Jeremias para então mostrar ao povo o que realmente eles precisavam fazer. O povo não quis muito ouvir Jeremias. O povo rejeitou Jeremias. Em nossos dias, observamos fatos um pouco parecidos, onde nós nos voltamos contra a palavra de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, aquilo que Deus exige do ser humano, e muitas vezes queremos ouvir apenas aquilo que vai nos tornar mais felizes, agradáveis, ou que vai massagear um pouco o nosso ego. Não podemos ir por esse caminho, porque enquanto estivermos assim, o vírus do pecado continuará presente, mas apenas em Cristo, apenas libertos por Cristo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, estaremos livres desse vírus letal chamado pecado. E é um vírus que mata por toda a eternidade. Mas graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que libertos dos pecados, estejamos juntos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa palavra para você nesse momento. Meus irmãos, vamos continuar então firmes. Não desiste não. Lembre de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, orando em todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Fique na paz e que Deus te abençoe.